Quando as pessoas têm um financiamento de um veículo junto ao banco e não conseguem pagar as parcelas, é muito comum que surja o processo de busca e apreensão do bem. Ou seja, o banco entra na justiça pedindo a devolução do carro, afinal de contas o carro é dele, você está ali pagando um empréstimo tendo o veículo como garantia e de repente bate o oficial de justiça na sua porta dizendo: vim buscar o veículo. E aí a pessoa se desespera porque não está preparada para aquilo e muitas vezes não sabe o que fazer. E nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de como agir nessa situação. Em primeiro lugar, vem aquela dúvida: com quantas parcelas pode ser feita a ação de busca e apreensão pelo banco? Na prática, a gente tem visto que com 3 parcelas de atraso, o banco já toma a iniciativa de dar início ao processo. Alguns toleram mais, 5, 10 parcelas, mas isso não é uma regra. O mero atraso, às vezes de 1, 2 parcelas, já é suficiente para o banco ter a viabilidade de ajuizar o processo. E aí, dado o início ao processo, o juiz, em geral, dá uma liminar em que permite que o oficial de justiça vá até o local do veículo, até a sua casa, para apreendê-lo. E é comum também que o oficial de justiça chegue com força policial, então ele vai chegar junto com a polícia. E aí a primeira preocupação que fica: você preso? Não, esse processo de busca e apreensão não tem natureza de processo criminal. Então a polícia está ali para garantir a segurança, para garantir o cumprimento da ordem judicial de pegar o veículo. Ninguém está ali para te prender. Mas é importante ficar alerta do seguinte: o oficial de justiça chegou para buscar o veículo, não vale a pena resistir em relação a isso. Não vale a pena esconder o veículo em outro lugar, não vale a pena não entregar, não abrir a porta da sua residência, que isso pode te trazer um problema maior. Depois pode ser respondido a um processo na esfera criminal por descumprimento de uma ordem judicial. Então o ideal é que sem resistência se entregue o veículo, apenas conferindo se realmente quem está ali é um oficial de justiça, se há uma determinação judicial. Depois que o veículo é entregue, você vai ter um prazo de 5 dias para pagar a dívida. E aí vem outra dúvida: eu estou com 5 parcelas do veículo em atraso. Se eu colocar essas parcelas em dia, eu resolvo o problema? Isso acontecia antigamente. De 2015 para trás, realmente os tribunais entendiam que com o início da busca e apreensão, se a pessoa tem 5 parcelas em atraso e coloca em dia, junto com as custas do processo, alguma despesa ali a mais de honorários, resolve o problema e pronto, tem o veículo devolvido. Hoje já não é mais assim. O juiz vai te intimar para que em 5 dias quite a dívida, ou seja, pague todas as parcelas que estão faltantes. Mesmo que você tenha 5 parcelas em atraso, se faltava 30 parcelas para quitar o financiamento, você vai ter que quitar tudo de imediato para ter o veículo de volta. Claro que com dedução de juros, já que você está fazendo uma antecipação de todas as parcelas de uma vez, mas tem que pagar tudo. E às vezes a pessoa se sente um pouco sem saída. Se ele não podia pagar 5 parcelas, imagine pagar 20 parcelas de uma vez. Mas não é de se desesperar, porque essa oportunidade de 5 dias para pagar pode ser interessante para se tomar uma medida, por exemplo, de venda do veículo. Você chama alguém que às vezes até trabalhe com compra de veículos e às vezes vende um pouquinho abaixo do que está previsto na tabela FIPE ou no mercado como um todo. Então o veículo vale 25 mil na tabela FIPE e você vende para a pessoa às vezes por 22 mil, mas a dívida no processo é de 10 mil. Então o que ele vai fazer? Ele vai te dar o valor de entrada, você vai até o processo, quita o processo e vai te sobrar um troco. Ou seja, você resolve sua dívida junto ao banco e ainda pega um valor de volta. Por que é interessante fazer isso? Porque se você deixar o processo no estado em que se encontra, o banco vai pegar o seu veículo e vai passar a ser proprietário dele em definitivo. E esse veículo vai ser levado a leilão. E isso acontece muito rápido. Às vezes, em questão de 20 dias, já é leiloado bem. Quando o veículo é levado a leilão, eles vendem por um preço que às vezes não é muito satisfatório. Eles não podem vender a preço vil. Por exemplo, o carro vale 20 mil, eles vendem por 3 mil. Eles têm que vender dentro da razoabilidade. Mas aí eles vendem, pagam todas as dívidas e às vezes não sobra nada para você. E pior,
Às vezes você pagou poucas parcelas do veículo. Você financiou o veículo em 60 vezes, só pagou 3 parcelas, deixou de pagar o resto, o veículo foi apreendido. O carro foi a leilão, eles leiloaram o veículo a 20 mil, mas sua dívida ainda era de 40 mil. O que vai acontecer? Sua dívida não vai ser extinta automaticamente só porque eles pegaram o veículo de volta. Eles vão leiloar o veículo, vão vender, vão pegar os 20 mil que está a dívida e vão continuar te cobrando a diferença. Você perde o carro e ainda fica devendo. Por isso que às vezes é interessante pegar o carro e nesse prazo de 5 dias, ou às vezes até antes, o mero fato de já saber que está com as parcelas em atraso antes do início da busca e apreensão, já vende ele para alguém que tenha condições de pagar, quita junto ao banco e aí você não sai no prejuízo. Às vezes você não recupera nenhum dinheiro, mas em compensação você não fica com aquela dívida. E quando você é intimado pelo oficial de justiça, além da providência de pagar em 5 dias, você também tem um segundo prazo que é se defender em 15 dias. Então, se eventualmente houver alguma cobrança abusiva por parte do banco, em que tenha juros excessivos ou algo do gênero, o que hoje em dia é mais difícil de se identificar. A maioria dos bancos, quando fazem a busca e apreensão, já cobra ali o valor dentro da razoabilidade, que basicamente é as parcelas que estão faltando com a atualização legal, a questão dos honorários advocatícios e as custas processuais. Ele vai te cobrar aquilo ali e aí você tem uns 15 dias para se defender. Nesses 15 dias, se realmente for uma cobrança extremamente díspare do que deveria ser, aí você vai apresentar a sua defesa dizendo: eu realmente pago, mas o valor correto, porque aqui está de forma abusiva essa cobrança, e aí você vai ter a mesma oportunidade, mas antes vai apresentar a sua defesa para mostrar qual seria o valor correto. Então, é importante ficar atento a isso. O mero fato de o oficial de justiça comparecer à sua casa não significa que automaticamente a situação está perdida e não tem o que fazer. Você tem prazo para pagar, você tem prazo para se defender, você tem prazo até mesmo para vender o veículo, se for o caso, e resolver de forma mais tranquila a situação. É um direito seu cobrar do banco por quanto o veículo foi vendido. O banco pode vender o veículo e pagar a dívida, mas ele não pode vender por preço irrisório. Então, às vezes, você tem uma dívida de 15 mil, mas o carro vale 40 mil. Então, o banco não pode simplesmente dizer: eu vendi ele por 15, quitou e acabou. Não, tem que ser vendido num preço razoável, e aí você, através da ação de prestação de contas, o juiz vai intimar o banco e vai dizer por quanto foi vendido. Aí ele vai dizer: vendi dentro do valor de mercado, ou seja, vendi, vamos dizer, a 40 mil. Quanto era a dívida? 15. Então devolvo o troco. Então nem tudo está perdido também nesse aspecto. Através da ação de prestação de contas, você muitas vezes consegue recuperar aquele valor que você eventualmente perdeu por já ter pago muitas parcelas. E para finalizar, é importante um alerta em relação a 3 pontos que às vezes surgem dúvidas. Primeiro, nesse prazo de defesa, você pode alegar que usa o veículo para trabalhar e que por isso ele não pode ser levado? Não, o veículo é uma garantia do banco e não adianta o argumento: eu trabalho com Uber, eu sou taxista, eu não posso ficar sem o veículo. Não, essa defesa para esse tipo de processo não vale. Segundo, estamos em tempo de pandemia, do coronavírus ou qualquer outro tipo de pandemia. Pode ocorrer essa busca e apreensão durante a pandemia? Sim, pode ocorrer, não há impedimento nenhum em relação a isso. Os tribunais eles estão fechados presencialmente em sua maioria, mas funcionando à distância, então todo mundo está no teletrabalho e está tudo funcionando normalmente. Então, de fato, pode acontecer a busca e apreensão. E por fim, a entrega amigável do veículo. Compensa entregar para o banco amigavelmente o veículo? Depende. Se você fizer um acordo dentro do processo, já tendo constituído advogado e deixando claro que ou vai colocar as parcelas em dia e aí excepcionalmente o banco vai autorizar dentro do processo que apenas coloque o valor em dia, embora a maioria dos bancos não concorde com esse tipo de acordo, mas se ele concordar é válido. Se você fizer um acordo no sentido de: estou devolvendo um veículo, mas você está me devolvendo um determinado valor e com isso eu não fico te devendo mais nada, também é mais tranquilo. Então ainda tem essa possibilidade. Você dentro do processo pode entrar em contato com o advogado, que vai entrar em contato às vezes com o advogado do banco ou liga diretamente para o banco e dentro do processo tenta negociar
um meio de solucionar isso amigavelmente. Às vezes a dívida é pequena ou às vezes a dívida é grande, mas o banco, por exemplo, faz o refinanciamento. E aí ele fez a busca e apreensão, mas a partir do momento que ele faz o refinanciamento contigo, esse processo pode ser extinto e aí por acordo resolve também a situação.